E aí, pessoal do nono ano, tudo bem? Professor André, e hoje vamos dar continuidade em nossos estudos de período, tá? O professor vai passar o conceito básico de período misto para que vocês tenham conhecimento, porque lá adiante, terceiro, quarto trimestre, nós vamos aprofundar nesse estudo de período misto. Por enquanto, eu quero que vocês compreendam como que é conhecido esse período misto. Ele é também conhecido e chamado por período composto por coordenação e subordinação, ou seja, eu tenho que pelo menos, pessoal, três orações, ou seja, três verbos. E estes verbos vão estar classificados como oração coordenada sindética, oração coordenada sindética, oração subordinada, tá bom? Vai estar junto o período composto por coordenação junto com o período composto por subordinação. Por isso que é chamado de período misto, porque mistura os dois tipos. Veja o exemplo que o professor separou. O professor André corrigiu as provas e ajudou os alunos que estavam com mais dificuldade. Putz, como que eu vou identificar, professor? O que eu tenho que fazer? Quais são os passos? Simples. Primeiro passo, pessoal, passo básico: separar as orações. Identificou os verbos, separe, tá? Segundo passo, você vai analisar se os seus sentidos são dependentes. Se forem dependentes, você tem aí uma oração subordinada. Se os sentidos forem independentes, você tem aí oração coordenada, certo? Então, olha lá. O professor fez o primeiro passo. A primeira oração, o professor André corrigiu as provas. Ah, não, o meu verbo está aqui, ó, corrigiu. Se eu digo, professor André corrigiu as provas, tem sentido? Tem. Beleza. Segunda oração. E ajudou os alunos. Opa, aqui ó, verbo, ajudou. E aí, se eu digo, e ajudou os alunos, tem sentido também? Tem. Legal. Agora, que estavam com mais dificuldades. E aí? Quem que estava com mais dificuldades aí? É o André que estava com mais dificuldade? Não, não é o André, são os alunos. Então, opa, essa oração aqui depende da segunda oração para produzir o sentido correto. Porque se eu leio que estavam com mais dificuldades, vou achar que era o André que estava com dificuldade, não os alunos. Então, essa terceira oração ela é dependente. Então, olha lá. O professor André corrigiu as provas, possui sentido independente. Logo, é uma oração coordenada. Não se esqueçam, sentido independente e oração coordenada. E ajudou os alunos. Também é um sentido independente. Logo, é uma oração que? Coordenada. E que estavam com mais dificuldades, lembra? Essa oração necessita da segunda, possui um sentido dependente da oração anterior. Logo, é uma oração subordinada. Então, como é que fica a nossa classificação? O professor André corrigiu as provas. É uma oração coordenada. Qual tipo? Assindética. Por quê? Tem alguma conjunção aqui? O professor André corrigiu as provas. O artigo, professor substantivo, André, substantivo próprio. Corrigiu. Verbo, as, artigo, próprio, substantivo também. Então, não tem nenhuma conjunção. Logo, é uma oração coordenada assindética. Agora, e ajudou os alunos. Opa, olha o e aqui. O e da ideia de que mesmo, pessoal? Adição. Lembra? As conjunções aditivas e nem. Tá? Então, aqui, se eu tenho a conjunção, eu tenho uma oração coordenada sindética. E qual é a ideia que ela expressa? Adição. Então, ela é aditiva. Opa, olha aqui, eu tenho que. Lembra da última aula? Sempre que eu tenho essa partícula que, eu vou ter aí um período composto por subordinação. Então, que estavam com mais dificuldades, está se remetendo à oração anterior. No caso aqui, os alunos. Então, essa oração ela é dependente, por isso que é chamada de oração subordinada. Certo, pessoal? Bom, agora o professor gostaria que vocês abrissem a apostila na página 17 para a realização de dois exercícios, tá? O professor vai fazer com vocês. Então, exercício número 15. O período a seguir é misto, pois é composto por coordenação e subordinação. Então, qual que é o período?
Leve este e volte quando quiser para me dizer se gostou. O que eu tenho que fazer? A. Uma oração coordenada assindética. Eu tenho que encontrar uma oração coordenada assindética. B. Uma oração coordenada assindética. E eu sei que vai estar na outra página, 3 orações subordinadas. Bom, primeiro passo, o que a gente tem que fazer? Encontrar as orações. Vamos lá identificar os verbos. Leve, volte, quiser, dizer, gostou. Beleza? Então, ó, leve este. Opa, acabou. Pronto. Se eu digo, leve este. Ah, professor, não sei se eu consigo entender. Leve este, o que é este? Aqui, pessoal, ele está se metendo ao livro lá daquele contexto da biografia que nós estudamos do Graciliano Ramos, quando ele era criança, que ele gostava de ler os livros. Então, pelo contexto, você consegue entender que é o livro, que este está substituindo o substantivo livro, tá? Leve este livro. Bom, aí se eu digo leve este livro, você tem um sentido completo aí. Então, qual que é a oração coordenada assindética? Aquela que tem um sentido completo, que não é dependente, leve este, tá? Se tivesse livro, você poderia colocar leve este livro. Opa, agora eu tenho que encontrar uma oração coordenada sindética. E aí, se eu tenho uma oração coordenada assindética, a próxima oração sempre tem que ser uma oração coordenada sindética, porque eu vou ter aqui o quê? Uma conjunção. E aí, qual que vai ser a oração coordenada sindética? E volte. Opa, então eu estou dando a ideia de para você levar este livro e voltar. Então, além de levar, eu quero que você volte. Então, são duas ações. Então, está dando uma ideia de adição. Certo? Bom, agora, sobrou apenas os últimos 3 períodos. Por que que esses 3 períodos são considerados orações subordinadas? 3 períodos não, perdão pessoal. 3 orações. Por que essas 3 orações são consideradas subordinadas? Porque se eu digo quando quiser, quiser o quê? Você sabe o que ele quer? Não. Você vai voltar quando quiser para quê? Para me dizer. Opa, então já aqui deu uma relação dependente. Para ter o sentido da ação de querer, eu necessito da ação de dizer. Opa, mas essa ação de dizer tem sentido completo? Ou ela depende dessa oração aqui? Ó? Para dizer o quê? Quem diz, diz alguma coisa. Diz o quê? Diz se gostou. Opa, aqui completa aqui. E aqui completa aqui. Então eu tenho aqui orações dependentes. Se são orações dependentes, elas são orações subordinadas. Certo, pessoal? Então, essa é a resolução do exercício 15. Agora, no exercício 16, marque a alternativa correta quanto ao período a seguir. Então, aí vocês têm a alternativa A, B e C, tá? O período é o seguinte: esfogueteado, Graciliano jurou-lhe não dobrar-lhe as folhas nem maculá-las com saliva ou gordura. Bom, como que eu vou classificar esse período composto? Encontre os verbos. Graciliano é verbo? Não. Jurou, opa, jurou é verbo. Então, achei que uma oração. Dobrar, verbo também. Maculá-las, opa, também é verbo. Com saliva ou gordura, ponto. Aqui não tem mais verbo. Então são 1, 2, 3. Certo? Agora, se eu digo Graciliano jurou-lhe. Jurou a quem? A ele. A ele mesmo, né? No caso que o lê. Só que quem jura, jura alguma coisa. Aqui tem um sentido completo. Graciliano jurou-lhe. Você sabe o que ele jurou? Não. Então, ela tem um sentido dependente. Então, eu dependo dessa oração aqui, ó. O que ele jurou? Não dobrar as folhas. Opa, aí completa o sentido. Então, aqui, ó, não dobrar as folhas. Legal. Tem essa oração completando o sentido da primeira. Então, até agora tem uma oração subordinada. É aqui completando o sentido dessa primeira oração. Só que, além de não dobrar as folhas, o que eu vou fazer?
nem maculá-las. Opa! Então eu estou dando uma ideia aqui de adição. Quem está dando essa ideia de adição aqui, pessoal? A conjunção nem. Lembra? E eu uso para frases afirmativas e o nem para frases negativas. Só que aqui eu tenho outra conjunção, o ou. Por que aqui eu não tenho verbo? Porque aqui eu usei de novo a elipse. O que é elipse, pessoal? É a omissão de um termo dito anteriormente. E para evitar a repetição do mesmo verbo, eu consigo entender a partir do contexto. Como ficaria com a repetição? Não dobrar as folhas, nem maculá-las com saliva ou maculá-las com gordura. Então, não necessito repetir nessas maculá-las com, porque eu consigo entender que é essa ação de macular com saliva ou com gordura. Então aqui eu estou dando uma ideia de alternativa, né? Aqui ou aqui. Então aqui eu tenho duas conjunções, nem ou. Se eu tenho conjunção, eu tenho uma oração coordenada. Lembra? Então, se eu tenho aqui oração subordinada mais oração coordenada, qual é o nome desse período? Período composto por coordenação e subordinação, ou período misto, tá? Pessoal, sei que não é uma matéria fácil, mas espero que vocês tenham compreendido o conceito básico de período misto, que mistura o período composto por coordenação e subordinação. Lembrando, nós vamos estudar isso mais a fundo, mais adiante, lá no terceiro, quarto bimestre. Por enquanto, não se preocupem, tá? Peguem um conceito básico apenas. E como tarefa, o professor gostaria que vocês realizassem o exercício 17 da página 17. Se ficarem com alguma dúvida, entre em contato comigo pela caixa de comentários aí do vídeo ou pelo WhatsApp, que o professor vai estar atendendo vocês, tirando suas dúvidas, tá? Bom, boa Páscoa, lembrando que é sexta-feira santa, já está se aproximando, espero que vocês possam aproveitar com seus familiares. Até a próxima aula, pessoal!